Olá, amigos. Sou o professor Rafael Salviano e estamos de volta com as nossas aulas de Direito do Trabalho. Nos dois blocos anteriores, nós tratamos aí do que seria o contrato de emprego e o contrato de trabalho. Conceituamos o trabalhador empregado e trouxemos a vocês os 5 requisitos obrigatórios que nós temos que encontrar nessa relação para caracterizar aquele trabalhador como empregado. Vamos relembrar? Subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Sem um desses elementos, a gente não pode considerar aquele contrato como um contrato de emprego. Entretanto, é claro que ele também será considerado um contrato de trabalho, mas não será aplicável à CLT. Porque para a gente aplicar a CLT, ou seja, para a gente conceituar aquele contrato de trabalho como um contrato de emprego, a gente tem que identificar nessa relação aqueles 5 elementos que eu acabei de te falar. Então a gente aprendeu também que o contrato de emprego ele é uma das diversas espécies de contrato de trabalho. Depois disso a gente passou a conceituar as espécies de trabalhadores e é daqui que a gente segue hoje, ok? O nosso primeiro trabalhador que a gente vai tratar hoje é o trabalhador eventual. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá, o trabalhador eventual. Olha o conceito de trabalhador eventual aqui com o professor. É aquele contratado para prestar serviços de natureza urbana, rural, a uma ou mais empresas em caráter descontínuo, sem relação de emprego. Amigo, trabalhador eventual é aquele que você contrata na sua residência, que você contrata na sua empresa para fazer um serviço descontínuo, um serviço que não vai ter continuidade. Ou seja, eu preciso que me arrume uma tomada, eu preciso que me arrume uma máquina, eu não vou precisar daquele trabalho sempre. Então ele não pode ser considerado meu empregado, por quê? Porque está ausente este requisito, ou seja, a habitualidade. O seu serviço será descontínuo. Esse é o trabalhador eventual, é aquele que a gente chama para fazer um reparo, para fazer alguma coisa ali, para efetivar algum trabalho de caráter descontínuo. Grave bem isso daí, ok? A eventualidade, ela vem justamente dessa característica, de ser uma necessidade eventual e não uma necessidade habitual. Se fosse habitual, a gente teria que ter aquele trabalhador para sempre ali na nossa empresa, de forma contínua, o que não é o caso do eventual, ok? O requisito ausente é bem fácil, né? É a habitualidade. Depois a gente vai retomar e vai ver quais são aí os elementos ausentes de cada um desses contratos de emprego, dessas espécies de trabalho, que a gente tratou até agora. Vamos tocar? Vamos falar agora do trabalhador avulso. O trabalhador avulso. Olha lá a definição na lousa. Trabalhador avulso, sindicalizado ou não, que presta diversas empresas, serviços de natureza urbana ou rural, definidas no regulamento e intermediado pelo ógmo ou sindicato classista. Então, o trabalhador avulso é esse que ele presta serviço a uma ou diversas empresas, intermediado pelo ógmo ou sindicato classista. Amigo, o que é o ógmo? Ógmo, órgão gestor de mão de obra. Olha que legal, esta relação de emprego, ela é triangular. Você lembra que o professor te falou nas nossas aulas passadas que a relação de emprego, ela tem como uma de suas características a bilateralidade? Ou seja, ela é bilateral entre duas pessoas, geralmente uma física, o empregado, e uma jurídica, a empresa, mas também pode ser entre duas pessoas físicas. Mas ela tem essa característica. No nosso trabalhador aqui que a gente está tratando nesse momento, o avulso, ele tem um terceiro elemento, tem uma terceira pessoa, que é o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato classista. Amigo, eu aproveito esse momento para te dizer que a sindicalização no Brasil ela é livre, ou seja, a Constituição Federal ela garante ao trabalhador a livre associação e desassociação do sindicato. Então, o sindicalizado, ele poderá também ser aí o avulso, mas não é necessário que todo avulso ele seja sindicalizado. Professor, você disse que essa prestação de serviços, ela será triangular, então nós teremos aí o ógmo ou o sindicato classista. Mas então, para ele trabalhar de avulso, ele não tem que ser sindicalizado? Não,
Não confunda uma coisa com a outra. Ainda que ele não seja sindicalizado, quando ele for eventual, ele vai ter aí que ser intermediado a sua prestação de mão de obras pelo sindicato classista ou pelo ógmo, o que não quer dizer que ele terá que obrigatoriamente ser sindicalizado, ok? Então, se na sua prova trouxer lá, olha, é trabalhador avulso, então obrigatoriamente ele tem que ser sindicalizado porque a relação é triangular. Ele está tentando te confundir. O examinador está tentando te confundir, tá? Você tem que lembrar que são coisas distintas. O sindicato ele vai ser obrigado a intermediar a mão de obra de todos os trabalhadores eventuais, ainda que não sejam sindicalizados, ok? O ógmo, a mesma coisa. Se houver o ógmo lá, ele vai ser obrigado também a intermediar essa prestação de mão de obras, tá? Então não quero que você confunda. Se ele começar a falar, ele é avulso, e ele é sindicalizado, então ele obrigatoriamente tem que ser sindicalizado para trabalhar, você lembra e fala, não é isso que a Constituição fala. A Constituição fala que a associação e desassociação sindical, ela é livre, ok? Vamos tocar. Olha lá, relação triangular. Eu falei para você que ela é uma relação triangular. Olha só, por que uma relação triangular, professor? Porque aqui a gente tem o trabalhador, ok? A gente tem o trabalhador, a gente tem a empresa, que será a tomadora dos serviços, e aqui a gente tem o órgão gestor de mão de obra, o órgão gestor de mão de obra, o ógmo ou o sindicato classista, ok? Então, esta terceira pessoa aqui é o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra. Amigo, eu aproveito para te ensinar também, para você relembrar isso daqui, olha só. Por que está ausente aqui a pessoalidade? Esta relação triangular, eu desenho esse triângulo aqui também para a gente entender que esta relação triangular ela já exclui por si só a pessoalidade. O órgão gestor de mão de obra, ele vai dispor de várias pessoas aqui. Ele tem várias pessoas cadastradas ali que são trabalhadores avulsos e que ele vai passando a relação para a empresa de acordo com o que a empresa necessite e vá até ele solicitar. Olha, eu preciso de 50 trabalhadores 50 trabalhadores avulsos para fazer determinado serviço. Ok, o sindicato, ele envia esses trabalhadores que vão prestar serviço para a empresa, ok? Então isso daqui, amigo, ele já exclui a pessoalidade. Porque quando a empresa, ela solicita aquela mão de obra, ela não solicita a mão de obra do José, do João, da Maria. Ela solicita a mão de obra de 50 trabalhadores, de 10 trabalhadores, de 20 trabalhadores. Pouco importa para o empregador ali, para o tomador de serviços, quem serão esses trabalhadores? Não tem importância para eles. E aí a gente pensa, então a pessoalidade ela estaria presente? Você lembra que eu te falei que a pessoalidade é aquele atributo que o empregador ele se utiliza para contratar determinada pessoa? Olha, eu quero que esta pessoa preste serviço para mim, porque ele tem estas e aquelas qualificações. Além disso, ele não poderá ser substituído. Por quê? Porque a prestação de serviço ela não é fungível, o empregado ele não é fungível. Eu contratei um empregado, é aquele empregado que vai trabalhar para mim. Ponto final. Não pode ser substituído. Você lembra que eu falei que ele não pode ser substituído pelo irmão, pelo tio, por ninguém? Exatamente. Então, neste caso, a pessoalidade não vai estar presente. Justamente porque a empresa ela fala, olha, eu quero X trabalhadores. Eles vão ser deslocados para a empresa, vão prestar serviços, mas para a empresa pouco importa quem serão esses trabalhadores. Basta que se tenha o número desejado de trabalhadores fazendo aquele serviço, efetuando aí aquela carga, descarga e outros serviços aí que são comuns ao ramo aí dos avulsos, ok? Vamos tocar lá. Repasse do salário em 72 horas. Repasse do salário em 72 horas. Olha só, o órgão gestor de mão de obras ou sindicato classista, ele fez o contrato com a empresa. Ele fez um contrato com a empresa que será a tomadora e ficou lá determinado qual será o salário dos trabalhadores e demais vantagens que a gente vai tratar já já. Tudo isso daí vai ser repassado ao sindicato ou ao órgão gestor, que posteriormente vai passar aos trabalhadores. Quando o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato classista receber isso daí, receber essas quantias, obrigatoriamente em até 72 horas ele tem que passar essas verbas, ele tem que passar o pagamento para os trabalhadores, ok? Isso aí é uma obrigatoriedade legal. FGTS, férias, mais 1/3 e 13º salário
e 13º salário proporcional neste caso. FGTS tranquilo, a gente sabe que é um direito do trabalhador, férias mais o terço constitucional e o 13º salário. Isso daí, amigo, ele é embutido no preço de cada um dos trabalhadores, ou seja, calcula-se qual será o salário por dia, o salário diário que será pago àquele trabalhador e já se calcula também todos esses direitos, o FGTS, as férias mais um terço e o 13º salário. Isso aí vai ser embutido no preço e aí quando o órgão gestor de mão de obra receber, ou o sindicato, ele já vai receber esses valores também e vai repassar aos trabalhadores, ok? Então, não há alguém neste caso que segure o FGTS, que segure aí o 13º salário ou as férias mais um terço para pagar ele quando ele for sair de férias. Não, neste caso, o trabalhador já vai receber tão logo o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra classista tenha aí recebido da empresa, em 72 horas vai passar para o nosso avulso aí, ok? Solidariedade dos débitos. Amigo, isso aqui também é muitíssimo importante. Solidariedade dos débitos. O que isso significa, professor? Olha lá, se o órgão gestor de mão de obras ou o sindicato classista, por algum motivo, não passar aí aos funcionários, não pagar os direitos devidos aos funcionários aí avulsos pelos seus dias de trabalho, a empresa tomadora será considerada solidária em relação a esses débitos, em relação à dívida que aquele sindicato tinha com o trabalhador, tem com o trabalhador, ou o órgão gestor de mão de obra. O que isso significa? Ainda que a empresa tenha passado o dinheiro para o órgão gestor de mão de obra e sindicato, e eles não tenham repassado aos trabalhadores, quem está em débito? Ambos estão em débito. Você lembra que eu falei para você que a solidariedade, ela permite que o trabalhador ele cobre de ambas as empresas devedoras solidárias? Você lembra? Eu falei, olha, a subsidiariedade, ela exige que se esgote a cobrança para uma empresa para depois passar a cobrança para outra empresa. Lembra disso? No caso da solidariedade, não é assim. O empregado, ele escolhe, olha, eu vou entrar contra essa empresa para receber ou eu vou entrar contra essa empresa. Aí que diz a lei do avulso. Se não foi pagos os direitos do trabalhador, serão solidários em relação aos débitos à empresa ou sindicato, e o sindicato classista ou órgão gestor de mão de obras, ok? Professor, mas para que isso? Para evitar fraude, né, amigo? Se a empresa começa a contratar todo mundo lá para fazer como trabalhador avulso, e aí faz uma ficção lá, abre um sindicato ou um órgão gestor de mão de obra e não paga aquele órgão gestor. Então, para refrear isso daí, a própria lei disse, olha, vocês serão devedores solidários, o tomador de serviço, bem como o órgão gestor de mão de obra e o sindicato. Okay? Essa característica é bastante importante, eu peço que você guarde bem isso daí. Avulso, débitos solidários entre o sindicato classista / órgão gestor de mão de obra e a empresa tomadora de serviço. Não confundir com eventual, amigo. O trabalhador avulso, por muitas vezes, a própria prova, os próprios examinadores, eles já fazem algumas confusões para você cair, eles fazem algumas pegadinhas em relação a isso nas nossas provas. Por quê? Porque no caso do eventual, o que falta é a habitualidade. E aí quando ele fala que o avulso, ele trabalhou um dia para uma empresa, um dia para outra, ele te pega. Por quê? Porque você acha que falta a habitualidade também. É claro que em relação a determinada empresa vai faltar a habitualidade também no avulso. Mas o avulso, eu quero que você guarde a característica da falta de pessoalidade. Porque a empresa não quer contratar o funcionário João, o funcionário André. A empresa quer contratar 50 trabalhadores, 10 trabalhadores para efetuar um serviço e ponto final. Então, eu não quero mais que você confunda o eventual, amigo. Quando eu estiver falando de trabalhador eventual, eu quero que você se lembre daquele cara que foi arrumar a tomada na sua casa, que foi arrumar a tomada na sua empresa. Houve um probleminha, ele foi lá, arrumou e não voltou mais. Avulso. É uma situação diferente. Ele pode trabalhar por 5 meses, 4 meses, 2 meses, 3 meses em determinada empresa, havendo aí a necessidade, por exemplo, de descarga de materiais, descarga de mercadorias e etc. E aí, ele ainda assim ele vai ser considerado trabalhador avulso. Por quê? Porque não vai formar vínculo direto com o tomador de serviço. A não ser, é claro, que haja aí deturpação do instituto, ou seja, que haja lá a subordinação direta e etc, outros elementos que a gente já tratou, aí pode até ser deturpado esse instituto. Mas, no caso de ser efetivado de maneira legal e legítima, o avulso também não vai ter o vínculo reconhecido com a
empresa. Professor, mas você falou de solidariedade. A solidariedade, tudo bem, ele vai ter que pagar junto. A solidariedade passiva vai ser devedor também dos créditos que não foram repassados ao empregado. A gente não está falando, entretanto, de solidariedade ativa, ou seja, não vai se reconhecer o vínculo direto com o tomador de serviços, ok? Então grave bem isso aqui. Não vamos mais confundir com o eventual. Eventual, não habitual, ok? O avulso não tem pessoalidade. Vamos tocar? Vamos falar agora do diretor de sociedade. O diretor de sociedade anônima, amigo, aquele que é diretor, ele foi eleito diretor, ele era funcionário da empresa e foi eleito a diretor da sociedade, ou ele foi contratado já para ser diretor de sociedade. Vamos dar uma olhada? A posição majoritária anota que o diretor de sociedade trata-se de um órgão. Olha só, que legal isso daqui. Trata-se de um órgão da companhia. Então trata-se de um órgão da nossa SA. Age em seu nome e a representa na prática dos atos necessários a seu funcionamento regular. O que quer dizer essa definição para a gente? O diretor de sociedade, ele se confunde com os próprios donos, com os próprios acionistas da empresa. Ele é considerado pela doutrina e jurisprudência majoritárias um órgão da empresa. Então ele age em nome da empresa. Não há subordinação jurídica. Por quê? Porque ele toma as decisões por si só. É claro que sempre no interesse da empresa, visando o seu funcionamento regular, mas ele não tem uma subordinação jurídica. Então ele toma as decisões, ele toma todas as decisões daquela sociedade, visando, é claro, o benefício da sociedade, mas ele não precisa pedir nada a ninguém, ele não vai lá discutir, olha, eu posso ou não posso fazer aquilo. Os donos da empresa, os acionistas, eles não determinam, olha, você faça desse jeito, você faça daquele jeito. Então está ausente a nossa subordinação jurídica, o S do nosso chope. Lembra? Então não dá para reconhecê-lo como empregado. Professor, mas ele vai ser trabalhador da empresa. É claro, existe um contrato de trabalho, mas não existe um contrato de emprego, ok? É isso que fala a nossa súmula 269 do TST. Você vai dar uma olhadinha na súmula 269, que diz que enquanto viger aí o contrato da sociedade, enquanto o nosso trabalhador ali ele estiver exercendo as funções de diretor de sociedade, ele não vai ter aí o contrato de trabalho em vigência. O que vai acontecer? Vai ser suspenso aquele contrato de trabalho enquanto ele for diretor da sociedade e aí não vai contar aquele tempo de trabalho para nenhum dos fins aí, ok? Ele vai estar trabalhando na empresa, mas ele não vai ter a subordinação jurídica. Não tem subordinação jurídica, não é considerado contrato de emprego. Então ele não tem todos aqueles direitos que a gente já falou ali para trás, ok? Então lembre bem disso daí. Professor, e no caso, a gente falou nesse primeiro caso dele ser conduzido, ou seja, ele já era funcionário da empresa e aí ele foi eleito diretor, então ele foi conduzido ao cargo de diretor, suspende-se o contrato de emprego dele, há uma relação de trabalho, mas não há mais uma relação de emprego enquanto ele for diretor da sociedade, e aí no final ele pode até ser reconduzido ao posto a função que ele exercia anteriormente. Esta é uma situação. Professor, e na situação que ele foi contratado diretamente para ser diretor de sociedade? Quando ele foi contratado diretamente para ser diretor de sociedade, também não há uma relação de emprego, não há um contrato de emprego. Há sim um contrato de trabalho, mas estando ausente aí a nossa subordinação jurídica, não há que se falar em contrato de emprego. Amigo, eu só peço que você preste bastante atenção. O professor falou para mim que diretor de sociedade não é contrato de emprego. Não é contrato de emprego, é só um contrato de trabalho. Mas e se estiver presente todos os requisitos? Vamos supor aí que apesar de ter sido conduzido para ser diretor de sociedade, ele mantém a subordinação jurídica. E é a parte final da súmula 269 que traz isso pra gente. Se houver a subordinação jurídica, ou seja, se ele não for de fato um diretor, se tudo que ele for fazer ele precisa pedir autorização, se os donos, os acionistas, dizem a ele o que vai ser feito e o que não vai ser feito, estão deturpando a função de diretor de sociedade.
e aí sim será reconhecido o vínculo de emprego, mesmo naquele tempo em que ele foi diretor de sociedade, foi conduzido ou foi contratado para aquilo, ok? Vamos lembrar? Princípio da primazia da realidade sobre a forma. Ah, mas ele foi contratado como diretor de sociedade, mas lá na Justiça do Trabalho provou-se que a subordinação jurídica estava presente, e aí reconhece-se de fato a relação de emprego e ele vai ter todos os direitos atinentes, ok? Vamos tocar? Vamos falar um pouquinho do estagiário, também conhecido aí como escraviário. Olha lá. Estágio é ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e da educação especial dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Eu quero que você guarde praticamente isso daqui, ó, que o estágio ele é um ato educativo escolar, supervisionado, sempre supervisionado. Tem que ter um supervisor acompanhando o estagiário, desenvolvido no ambiente de trabalho. Então, ele já vai estar ali inserido em um ambiente de trabalho, ok? Visando a preparação para o trabalho produtivo. Então, quero que você guarde aí estes elementos para que em uma prova você lembre aí exatamente do que seria aí o nosso estagiário, tá? Esses são os núcleos aí da nossa denominação, da nossa conceituação de estagiário. Vamos lá, vamos falar algumas peculiaridades aí. Ele é regido pela Lei 11.788 de 2008. Não custa, abra essa lei e dê uma olhadinha lá. As principais peculiaridades: tríplice participação. Professor, nesse caso tem um terceiro elemento, tem uma terceira pessoa envolvida na relação, então ele também não é bilateral? Isso aí, amiguinho, neste caso ele também não é bilateral. Ele foge um pouquinho àquela característica que a gente tratou dos contratos de trabalho, ok? Neste caso há uma terceira pessoa. E quem é a terceira pessoa? É a instituição de ensino. Então nós temos o empregado, neste caso, perdão, o estagiário, que ele não é empregado por força de lei. Temos o estagiário, temos na outra ponta do nosso triângulo o concedente, que nós chamamos, é o nome técnico dado, é o concedente, que é aquela empresa que vai tomar os serviços aí do estagiário. E na outra ponta nós temos a instituição de ensino. Então, neste caso também, nós temos uma relação triangular. Em uma ponta nós temos o estagiário, na outra ponta nós temos o concedente, que é a empresa que vai tomar os serviços, e na outra ponta a instituição de ensino, ok? Então lembre também que o estagiário, o contrato de estágio, ele é um contrato tríplice, há 3 pessoas obrigatoriamente envolvidas. Professor, e se não tiver uma dessas pessoas? E se a empresa resolveu, por si só, contratar aí o estagiário e não firmou o contrato com a instituição de ensino? Não foi na instituição de ensino, não fez o contrato próprio, não se cuidou aí de todos os elementos que seriam necessários para realizar-se aí o contrato de estagiário. O que acontece? Nulidade do contrato de estagiário. A lei é clara, tem que ter a tríplice participação. Temos que ter uma instituição de ensino participando dessa relação. Senão, vai ser considerado um contrato de emprego. E aí o nosso estagiário ele vai ter todos os direitos atinentes aí a um contrato de emprego. Ou seja, a aplicação da CLT e outras leis aí e normas elementares aí aplicáveis ao nosso empregado, ok? Em regra, não gera vínculo de emprego. Mais uma vez eu vou falar para você do nosso famosíssimo princípio da primazia da realidade sobre a forma. Amigo, em regra, a lei diz que o contrato de estágio, desde que haja tríplice participação e desde que não haja deturpação da finalidade do estágio, ele não gera vínculo de emprego, ok? Então, não adianta o funcionário, o estagiário, ele ir lá e tentar entrar com uma ação contra a empresa, dizendo que ela é... Não adianta. Se tiver tudo certinho, a própria lei fala, ele não gera vínculo de emprego. Professor, e se ele for lá e provar que há subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física? Ainda assim, a lei falou, olha só,
o contrato de estágio não vai ser considerado contrato de trabalho. Contrato de emprego, perdão. Por quê? Porque eles têm a necessidade de incentivar a inserção dos jovens no mundo do trabalho. E como que eu vou incentivar isso aí, o governo pensa? Eu vou criar alguns mecanismos para tornar mais palatável, para tornar mais aceitável às empresas a contratação de mão de obra dessas pessoas que estão aprendendo, e aí eu vou dar alguns benefícios. Um dos benefícios é esse, não reconhecer o vínculo de emprego, mas o benefício que vai ter para a sociedade em si é que vão ser pegos algumas pessoas, alguns adolescentes, alguns jovens que estão aí iniciando no mundo do trabalho e vão ser levados à empresa para aprender. Essa é a finalidade do estágio. Então, desde que não se deturpe essa finalidade, não há que se falar em contrato de emprego na contratação do estagiário, ok? Os relatórios, olha lá. Professor, então não gera o vínculo de emprego. Mas pode gerar? Pode. Por exemplo, se não forem enviados de 6 em 6 meses os relatórios necessários à instituição de ensino. A parte concedente, ou seja, a empresa que vai tomar o serviço do estagiário, ela tem a obrigação de manter alguém junto ao estagiário, ensinando algum supervisor responsável pelo estágio, e aquele supervisor, ele vai ter que mandar um relatório, ele vai ter que elaborar e mandar um relatório para a instituição de ensino de 6 em 6 meses. Isso aqui é um requisito objetivo. Se uma possível ação do trabalho, o estagiário ele entrou contra a empresa pedindo aí o reconhecimento de vínculo direto, porque foi deturpado o seu contrato de estágio, e a empresa for lá na Justiça do Trabalho e não apresentar esse contrato que ele teria que ser mandado, esses relatórios que deveriam ter sido mandados de 6 em 6 meses à instituição, o que vai acontecer? Vai ser considerado contrato de emprego e aquele estagiário vai ter todos os direitos, ok? Então, uma formalidade necessária para que o contrato de estágio ele seja considerado aí no todo, na sua totalidade, de uma forma legítima e legal, ok? Não tendo isso, é bem provável aí que a Justiça do Trabalho venha e fale, amigo, isso não era contrato de estágio, isso era contrato de emprego porque você não seguiu as formalidades necessárias, ok? Diferença de estagiário e aprendiz. Diferença de estagiário e aprendiz. Os nossos examinadores, por aí, eles gostam bastante também de confundir aí o estagiário com o aprendiz. O aprendiz, amigo, é aquele que está inserido no sistema S de aprendizagem. O aprendiz, ele estuda no Senai, no Senac, e em outras instituições de ensino, que a gente também tem o CIEE, e por aí vai. Este aprendiz, eles têm que estar obrigatoriamente matriculado nessas instituições de ensino, ok? O estagiário não. O estagiário é mais amplo, ele pode estar matriculado em várias instituições de ensino. O contrato de aprendizado, ele é obrigatório. Você lembra que o professor falou lá? De 5 a 15% obrigatoriamente deverão ser contratados como aprendizes. O número de vagas, você vai pegar o número de vagas da empresa e vai verificar lá. Um número de 5 a 15%, o empregador você terá que obrigatoriamente contratar aquele número de aprendizes, ok? Então, é um contrato de trabalho do aprendiz, é um contrato de trabalho por tempo determinado de 2 anos que eu te falei, e ele é obrigatório para toda empresa. O estagiário não. O estágio, ele é uma faculdade da empresa. A empresa pode pegar aquele número de estagiários X ou não, ok? Então, não vamos confundir. Vamos lembrar sempre, o nosso estagiário, ele pode estar em diversas instituições de ensino, não gera vínculo de emprego desde que esteja tudo certinho de acordo com o que a gente falou aqui. O aprendiz é diferente, é um contrato de trabalho especial. A lei determina que ele seja, sim, um contrato de trabalho especial. O FGTS, 2%, prazo até 2 anos ou até completar 24 anos, o aprendiz, e por aí vai, ok? Então eu não quero mais que você confunda. Para você afastar de vez esse fantasma aí que assola aí as nossas provas entre estagiário e o nosso aprendiz. Lembre bem desta expressão, estagiário ele é o escraviário. O estagiário ele pode ou não ter bolsa, ele pode ou não receber aí a bolsa dele de estudo, ou seja, ele pode até trabalhar, pode haver uma relação de trabalho, mas sem a onerosidade. Por quê? Porque a empresa está ensinando a ele aquela profissão. Então pode ou não ter relação, pode ou não ter onerosidade,
ele poderá receber uma bolsa ou não. A gente costuma chamá-los aí de escraviário, ok? Não quero mais que você confunda isso daí. Professor, pode ter estagiário até de faculdade, né, na empresa. Sim, escritórios de advocacia, escritórios de administração e etc. Eles têm os estagiários. Então não tem nenhuma ligação com o Sistema S ou outras instituições de aprendizagem aí que nem tem no nosso aprendiz, ok? Amigos, vamos falar agora do nosso empregado público. Empregado público é legal de você saber também, porque tem muito nas nossas provas, aí, nos nossos concursos. Olha lá, empregado público é funcionário concursado da União, dos Estados e dos municípios, autarquias e fundações, não regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos, tendo todos os seus direitos equiparados ao do empregado comum, inclusive a aplicação da CLT, ou seja, eles são seletistas. Olha lá, atualmente, depois da Constituição Federal de 1988, foi possível aí que alguns funcionários fossem contratados em regime seletista. Ele é funcionário público, ele tem diversos direitos constitucionais do funcionário público, só que ele não tem um estatuto, ele não é regido por estatuto. Ele é um funcionário público seletista, e aí a ele se aplica todos os desígnios da CLT. Professor, tudo. Ele é um contratado pelo Estado, pela União, pelo município, ele participou de um concurso público, mas ele não é estatutário. A ele será aplicada aí a CLT, ok? A gente precisa lembrar aí da súmula 363 do TST. A gente está falando de empregado público, a gente vai lembrar da súmula 363 do TST. O que diz, professor, a súmula 363 do TST? É aquela súmula que diz lá que após a Constituição Federal de 1988 é obrigatório o concurso para a contratação de funcionário público. Se o funcionário público for contratado sem o devido concurso público, ele vai ter direito apenas ao pagamento dos dias trabalhados, respeitando-se o salário mínimo hora, bem como o depósito do FGTS daquele período, ok? É só isso que ele vai ter de direito. Então, a súmula 363 ela é importante quando a gente fala de empregado público. Ainda que seletista, ele tem que passar por concurso público, porque isso é uma norma, é uma obrigação constitucional, ok? Pra gente encerrar, vamos falar aí dos cooperados. Olha lá, a cooperativa trata-se de uma reunião de esforços objetivando um mesmo fim. Olha lá, os trabalhadores eles se unem para atingir o mesmo fim, na qual seus membros não mantêm vínculo, não mantêm subordinação entre si, mas vivem em um ambiente de colaboração mútua. Neste caso, não existe vínculo de emprego. Por que não existe vínculo de emprego, professor? A própria definição trouxe pra gente, porque não existe subordinação jurídica, amigo. Os membros de cooperativa, eles trabalham junto com um determinado fim, ou seja, eles fazem uma produção e aí eles vão vender aquela produção a determinado tomador ou a determinada empresa. Então, a cooperativa é isso, é uma reunião de esforços. Olha só, a gente faz um montante de trabalho, a gente produz um montante e vende para aquela empresa, ok? É isso que visa a cooperativa. Há também cooperativas de prestação de serviço. Então, essas cooperativas de prestação de serviço, elas têm lá os cooperados, e aí um terceiro, um tomador, ele necessitando daqueles serviços, vão sendo mandados aí os cooperados para prestar serviços. Em regra, mais uma vez, em regra, não se considera aí os cooperados como contrato de emprego. Não há contrato de emprego entre os cooperados e a cooperativa, bem como entre os cooperados e os tomadores de serviço. Em regra, se tiver tudo bonitinho, se a lei estiver sendo seguida, não há que se falar em contrato de emprego. E se não estiver sendo seguida, princípio da primazia da realidade, não estiver sendo seguida, aí vai acontecer justamente o que a gente já falou há um pouquinho ali. Antes de entrar na questão, perdão, que a gente já falou. Vai ser considerado aí como um contrato de trabalho e aí não há o que se falar. É óbvio que vai ser reconhecida aí a relação de emprego. Por quê? Primazia da realidade. Vamos dar uma olhadinha como que a gente conseguiria trabalhar esses conceitos que a gente veio trazendo, tanto dos princípios do direito do trabalho, como da relação de emprego em uma prova? Vamos jogar lá na lousa? Olha lá. Madureira foi obrigado a abrir a empresa autônoma
em seu nome para vender uma série de produtos para a empresa da Vida Limitada. Vou voltar aqui só um minutinho para eu combinar uma coisa com você. Olha só. Essa é a primeira questão que a gente está trazendo aqui nas nossas aulas, tá? Eu quero que você, quando você for fazer um concurso, quando você for fazer uma prova para treinar para um concurso, eu vou pedir para você fazer o seguinte, ó. Você vai pegando os termos principais e grifando. Então eu quero que você grife, por exemplo, foi obrigado a abrir empresa. São elementos essenciais. Eu quero que você passe pelo texto e já veja quais são os elementos essenciais e vá grifando. Para quê? Para num segundo momento, quando você for aí ter que fazer uma nova leitura daquela questão, se for necessário, você já vai fazer uma leitura dinâmica. Você já grifou os principais temas e ainda você não corre mais o risco de se a questão isto não é ou isto é. Então você já vai saber se ela está pedindo para você a negativa daquele conceito ou o conceito positivo, ok? Então eu quero que você grife do jeito que o professor vai fazer aqui na lousa. Vamos voltar lá? Olha lá. Madureira foi obrigado a abrir empresa autônoma em seu nome para vender uma série de produtos para a empresa X. Para tanto, recebe percentual variável pelas vendas. Todos os dias, Madureira tem que chegar na empresa às 8 horas da manhã, quando toma conhecimento do roteiro que deverá seguir naquele dia. Vamos passar para a segunda tela, olha lá. Seu contrato denota que as empresas devem ser visitadas por ele. Olha só, ele tem um contrato e no contrato fala que todas as empresas devem ser visitadas por ele, por tratar-se de vendedor experiente no ramo, não podendo ser substituído por terceiro. De acordo com o texto e considerando-se os princípios. Amigo, isso aqui é importantíssimo. Olha o que a questão trouxe pra gente. Ele fez uma narrativa, olha lá. Ele fez uma narrativa de um caso pra gente, tá? Então hoje a maioria das questões de concurso público, dos exames da OAB, elas trazem casos pra gente analisar. Então essa questão ela trouxe um caso pra gente, ela contou uma historinha e ela falou aqui, ó, no final, considerando-se os princípios do direito laboral. Considerando-se os princípios do direito laboral. Deve ter alguma coisa importante aqui, não deve? Ele contou uma história e depois ele falou para mim, considerando-se os princípios do direito, eu tenho que lembrar tudo aquilo lá atrás que a gente já falou dos princípios do direito do trabalho. A relação jurídica estabelecida trata-se de... Vamos voltar aqui, ó. Olha lá. Madureira foi contratado para abrir uma empresa autônoma em seu nome. Até aí tudo bem. Autônomo, você vai lembrar, eu acho que é autônomo, tem alguma coisa aí. Em seu nome para vender produtos para uma empresa Dávida. Então, peraí, tem uma tomadora de serviços do autônomo. Até aqui é isso que a gente entende. Para tanto, recebe percentual variável. Onerosidade pelas vendas. Todos os dias. Habitualidade. Madureira tem que chegar na empresa às 8 horas, quando toma conhecimento do seu roteiro, que deverá seguir naquele dia. Conhecimento do roteiro. Não é ele que escolhe como ele vai prestar o serviço. Quem escolhe? A empresa tomadora. Subordinação jurídica. E aí, continuando, seu contrato denota que as empresas devem ser visitadas por ele. Ele não pode ser substituído. Pessoalidade. Porque ele é vendedor experiente e não pode ser substituído por terceiro. E aí, de acordo com os princípios, que relação é essa, amigo? Você, numa prova, vai ter a tendência de chegar nesta conclusão aqui, ó. Relação de trabalho, porque estava escrito lá autônomo. Só que eu te disse ali no meio todos os elementos da relação de emprego. Por quê? Porque ele tem subordinação jurídica, ele tem habitualidade, ele tem onerosidade e tem pessoalidade. A empresa, neste caso, tentou deturpar a aplicação aí da CLT, fazendo com que ele constituísse uma empresa em seu nome, falando, olha, a partir de agora você é autônomo, você não é mais empregado. Mas há todos os elementos, menos a pessoalidade que eles tentaram deturpar aqui, que eles tentaram incluir na relação. Excluindo, é claro, a pessoa física. Amigo, princípio da primazia da realidade. Isso aí é uma relação de trabalho? Não é. Isso é uma relação de emprego, não é uma relação simplesmente de trabalho. É uma relação de emprego. Então quero que você preste bastante atenção quando você estiver fazendo a prova. Às vezes o examinador vai tentar te burlar, ele vai tentar te pegar.
Você não pode cair nisso aí. Leia com atenção a questão. A gente tratou ali nessa questão do fenômeno da pejotização, que eu já falei para você nas nossas aulas anteriores. O que é o fenômeno da pejotização? A empresa, ela faz com que o empregado ele abra uma pessoa jurídica em seu nome para continuar trabalhando. Porém, todos os elementos do vínculo de emprego, eles estão presentes na relação. Só não vai estar presente o quê? A pessoa física. Por quê? Porque ele não quer pagar todos os tributos e etc. e reconhecer todos os direitos do empregado. Isso é certo? Claro que não, amigo. O artigo 9º da CLT. Serão nulos de pleno direito todos os atos praticados para se frustrar a aplicação da CLT. Ok? Então, preste bastante atenção. Nesse caso, ele falou, ele era autônomo, ele abriu uma empresa de autônomo, trabalhava para a empresa tal, só que tinha todos os elementos da relação de emprego. Neste caso aí, ele tentou deturpar aí a aplicação da CLT e aí a gente reconhece uma relação de trabalho. Trabalho autônomo? Também não, amigo. Você falou ali que era trabalho autônomo. Lá no começo ele falou que ele é autônomo, mas na verdade a gente viu que pelos princípios do direito do trabalho, o princípio da primazia da realidade sobre a forma, ele era empregado. Terceirização ilícita também tá fora, ok? Amigos, eu fico por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.